Oi, Edilene, ainda sobre essa novela do Propag, o vice-governador de Minas, Matheus Simões, afirma que o governo mineiro parece estar sendo vítima do que ele considera ser uma pegadinha devido à dificuldade no processo de adesão ao programa alternativo de pagamento de dívidas com o governo federal, né? Bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, um novo capítulo nessa história. Ontem o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve aqui na capital federal numa reunião com um dos diretores do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, justamente para tratar da avaliação dos bens que devem entrar na federalização, ou seja, que serão cedidos ao governo federal para o abatimento da dívida do Estado com a União, na adesão ao Propag, que é esse programa de renegociação da dívida. E ontem, nessa reunião, segundo Matheus Simões, o BNDES disse que não tem condições de fazer a avaliação desses bens até o mês de outubro, que é o prazo para a adesão ao Propag. E que essa avaliação poderia demorar até 9 meses, ou seja, sairia apenas no ano que vem. E o governo de Minas quer fazer a adesão com uma lista definitiva e não com uma lista provisória. Mas já que o BNDES não tem condições de fazer essa avaliação, o que o governo do estado deve propor é que o governo federal publique um decreto dizendo que ele pode entregar uma lista provisória desses bens e que depois que sair a avaliação, quanto vale cada estatal, aí sim que o governo de Minas pode entregar uma lista definitiva. Para isso, o governo de Minas pediu uma reunião para a semana que vem com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, e aguarda a resposta. O que parte da oposição tem dito é que, na verdade, o governo de Minas quer chantagear o governo federal, dizendo que só vai aderir depois que tiver a lista e que estabelecer os 20% que são necessários em bens a serem entregues ao governo federal para abater no montante total da dívida e não apenas reduzir os juros da dívida. E o governo estadual afirma que de fato quer essa lista com esses percentuais, com esses números, para saber qual percentual pode entregar ao governo federal e fazer um percentual de mais de 20% para ter um abatimento no valor total da dívida. Então, nesse momento, o status da situação é mais um capítulo não desenrolado da história, que necessita de uma resposta. Talvez nessa reunião, se ela for confirmada de fato, o governo estadual pode ter alguma resposta do governo federal. Copasa e Semig são empresas que também estão na lista de possíveis bens a serem federalizados, mas os projetos estão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Matheus Simões disse que parece que o governo de Minas está numa espécie de pegadinha, em que o governo federal lança um programa de renegociação da dívida, mas ao mesmo tempo dificulta a adesão por parte do governo de Minas. Ora, porque o PT, que é a oposição na Assembleia Legislativa, não trabalha pela aprovação dos projetos que são necessários para a federalização dessas empresas. Ora, porque o BNDES diz que não pode fazer a avaliação e a avaliação é considerada primordial para o governo de Minas. Enfim, situação mais uma vez complexa nessa novela da renegociação da dívida do Estado com a União. Caso não haja adesão por parte do governo de Minas, o que é pouco provável que aconteça, porque o Propag é bom para o governo de Minas, mas não exatamente neste momento. Mais para frente haverá uma redução, mas neste momento não teria, segundo o governo, um grande impacto de redução dos gastos atuais, mas para os próximos governos aderir ao Propag seria fundamental. Se o governo atual não aderir, continua no regime de recuperação fiscal, que é considerado desvantajoso em relação ao Propag, porque o governo estadual não tem um abatimento na dívida como deveria e continua pagando juros que são muito mais altos dos que os que foram propostos nesse projeto, que inclusive é de autoria do ex-presidente do Congresso Nacional, o senador mineiro Rodrigo Pacheco. Então, a queda de braço entre governo federal e governo estadual na renegociação da dívida do Estado com a União continua. Kátia e Eustáquio. Edilene Lopes e a coluna Em Cima do Fato.